Agora vejamos também os maus exemplos de Pedro, os quais o cristão verdadeiro deve reprová-los para que o Senhor Jesus se agrade do mesmo. Primeiro, em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, nós podemos observar o seguinte: que Pedro começou a repreender a Jesus, a contradizer com as palavras do Senhor, tentando expor de que o que Cristo falava não aconteceria. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse-lhe: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Não é que Jesus estava chamando Pedro de Satanás, mas Jesus falava para Satanás, que naquele momento estava atuando na vida de Pedro, usando assim a sua pessoa, exclusivamente a sua boca. Isto nos serve de exemplo para não deixarmos o inimigo usar a nossa boca para murmurar, criticar e contradizer com as pessoas que pregam a palavra de Deus, quando ela é pregada com a verdade. E que não sejamos uma pedra de tropeço no caminho dos que andam em direção ao céu de luz, e possamos compreender e entender não as coisas que são dos homens, mas sim as coisas que são de Deus. Em Mateus, no capítulo 14 e no versículo 30, nós encontramos outro mau exemplo de Pedro. Pois quando ele, ao andar por sobre o mar, pela palavra de Cristo, ao invés de caminhar olhando somente para Jesus, ele começou a observar o vento e as ondas fortes do mar. E imediatamente, ao perder a concentração em Jesus Cristo, ele começou a afundar. Mas, chamando ao Senhor: salva-me, o Senhor Jesus imediatamente estendeu-lhe a mão e socorreu. E disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós não devemos duvidar do poder de Deus, e tendo a nossa fé firmada em Jesus Cristo, devemos andar confiante por sobre o mar desta vida, olhando sempre para o Senhor Jesus, não para os problemas desta vida. Então com certeza chegaremos à terra prometida, onde o Senhor, com seus braços abertos, nos espera ansioso. Em Mateus capítulo 26, versículo 33, Pedro afirmou dizendo ao Senhor: podem todos se escandalizarem por tua causa, mas eu jamais me escandalizarei. Mas Jesus, conhecendo o interior de Pedro, disse-lhe: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Logo, quando prenderam a Jesus, Pedro o seguiu de longe. E estando embaixo no átrio, chegou uma criada do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, disse-lhe: tu estava com ele, tu és um deles. E Pedro o negou. Ao negar pela 3ª vez, o galo cantou. Por isso, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não, porque o que disso passar é procedência maligna. Nós não devemos seguir a Jesus de longe, como fez Pedro, e muito menos negá-lo, mas segui-lo de perto e confessar a quem quer que seja que só em Jesus Cristo se encontra a salvação, a paz, a felicidade e o amor, os quais todos desejam. Em Mateus capítulo 26, versículo 38 a seguir, nos diz a Escritura Sagrada: Jesus pediu que os discípulos velassem com ele, pois a sua hora tinha chegado, e foi à parte para orar. Mas voltando, os encontrou dormindo, e disse para Pedro: não pode vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós não devemos fazer como o apóstolo Pedro fez, de ficar dormindo o sono do pecado, mas devemos vigiar e orar, pois já é a última hora em que Cristo virá arrebatar a sua igreja amada. O último e mau exemplo de Pedro para esta mensagem.
Em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 14, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, sendo mais novo convertido do que o apóstolo Pedro, teve que chamar a atenção de Pedro, pois sendo cristão, Pedro não estava andando conforme um cristão deve andar, não se comportava como um cristão, e sim como um ímpio, como um gentil. E nos dias atuais existem muitos crentes desta maneira. Faz tempo que estão na igreja, cantam no coral, pregam, oram, cantam, mas ainda não são convertidos. E você, meu irmão ou minha irmã, em Cristo Jesus, não importando o tempo em que você se converteu, se Deus te mandar pregar a verdade, pregue, não interessando para quem, faça conforme a vontade do Senhor, e com certeza você terás a recompensa do Altíssimo. Que Deus possa abrir o teu entendimento e você possa compreender mais e mais a palavra do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Chegue mais próximo do seu aparelho neste momento. Coloque uma peça de roupa ou um copo de água e ore comigo a oração da bênção do Senhor para a tua vida. Oramos. Poderoso e eterno Deus, santo e imutável Criador dos céus e da terra, e de tudo o que neles há, está escrito na tua palavra que só o Senhor é Deus, e por tua infinita misericórdia e bondade, abençoe esta pessoa que me ouve neste momento. Desfaça todo mal, toda e qualquer tipo de enfermidade, perturbações, feitiçarias, ódios e invejas, curando e libertando. E ainda mais, Senhor, guia pelo teu poder, dando-lhe vitória nos seus negócios. Multiplique todos os seus bens financeiros, ilumina a sua mente para que possa compreender mais e mais a sua maravilhosa e verdadeira palavra. Coloque os seus anjos poderosos ao seu redor para livrar de todo mal. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em o nome do seu santo e amado Filho Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus.